que eu quero desenvolver com vocês aqui hoje é um estudo temático. É de praxe, é de costume colocar no convite um versículo bíblico. Então nós colocamos no convite um versículo bíblico, como é de costume. Um versículo que eu gosto demais, até vou citar esse versículo no final da palestra, que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios capítulo 2. Mas o estudo não é sobre 2 Coríntios capítulo 2. Vocês já devem ter ouvido sobre esse texto em mensagens de domingo com os pastores. Até parece, não sei se a evangelista Silvana está aqui, mas parece que no ano passado, no Dia da Mulher Cristã, no ano passado, a evangelista Silvana até tocou nesse texto e falou um pouquinho sobre o bom perfume de Cristo, 2 Coríntios capítulo 2. Mas o meu enfoque vai ser sobre um estudo temático sobre o perfume na Bíblia. Bom, nós temos duas palestras. A primeira palestra comigo, perfume, e a segunda palestra, na parte da tarde, vai ser sobre roupa, combinação de roupas. São duas coisas que as mulheres gostam, né? Perfume e roupa, combinação de roupas. 3 semanas atrás, a minha família, nós estávamos nos Estados Unidos. A minha família e a família da minha irmã. Total 8 pessoas. Das 8 pessoas, 5 mulheres e 3 homens. Bom, é claro, quando você vai para os Estados Unidos, uma das coisas que você faz nos Estados Unidos, né, que os brasileiros vão para lá fazer tiramos 2 dias para conhecer os outlets e para compras. Pessoal, os homens se ferraram. As mulheres simplesmente enlouqueceram. Aquelas 5 mulheres enlouqueceram. Elas não saíam mais de dentro das lojas de perfume. A gente ficava, olha, tempo e tempo esperando ela sair de lá, e elas saíam de lá e entravam na próxima. Mas dá para entender. A Silvia entrou numa loja da Victoria's Secret e comprou um perfume por $8, R$40, que aqui no Brasil custa 200. Foi na outra loja, na próxima loja, comprou um perfume italiano por $8, R$40, que aqui no Brasil é 350. Então as mulheres enlouqueceram com os perfumes dos Estados Unidos. E também as roupas, tem roupas de marca, tem roupas muito boas, de excelente qualidade, por metade do valor do que aqui no Brasil. E tênis, esse é um deles. Tênis por 1/3 do valor aqui do Brasil. Metade do valor aqui do Brasil. Então, hashtag fica a dica, mulheres. Se quiserem convencer os maridos, ou alguém aí junto para os Estados Unidos, diz assim, olha, se a gente comprar alguns perfumes, algumas roupas e alguns calçados, a gente já paga quase a passagem. Já convence. Bom, mas a palestra de hoje sobre perfume, ela não nasceu há 3 semanas atrás, nos Estados Unidos. A palestra de hoje, ela nasceu há aproximadamente 6 anos atrás, quando eu fui fazer uma visita para Iene, e nessa visita eu tinha falado no domingo anterior, ou 2 domingos antes, sobre o hisopo na Bíblia. E a Iene, o hisopo é muito... Olha aqui, hisopo e lavanda. O hisopo é da mesma família da lavanda. E a Iene, não sei se hoje agora ainda tem, mas a Iene na entrada da casa dela tinha diversas plantas de lavanda. A Iene gosta de lavanda. E daí nós conversamos um pouco sobre o hisopo e a lavanda na Bíblia. Inclusive, daí quando nós estávamos conversando, a Iene já falou, poxa, esse daí,
Isso pode ser o tema do próximo Dia da Mulher Cristã, 6 anos atrás. Depois veio pandemia, deu uma parada e custou chegar aqui. Mas então a ideia nasceu há 6 anos atrás. Quando a gente começou a pensar, a gente até pensou em, na parte da tarde, colocar uma palestrante ou um palestrante falando sobre aromoterapia, o que seria muito interessante, aromoterapia. Depois, com o andar da carruagem, a gente acabou fazendo um casamento diferente, falando sobre perfume e roupas, e combinação de roupas, que também é um ótimo casamento. Mas vamos pensar em aromoterapia. Aromoterapia, uma terapia através de aromas, certo? Bom, quando eu visitei a Iene, eu estava contando para a Iene que uma vez eu fui procurar um terapeuta, e o terapeuta, ele me pegou uma caixa desse tamanho, cheia de compartimentos, e cada compartimento tinha um aroma diferente. Ele começou a me fazer cheirar aqueles aromas. E o que vem na tua cabeça? É um cheiro bom, é ruim? O que te desperta alguma lembrança? O que esse cheiro te diz? E ele me fez cheirar um monte daqueles aromas. Sabendo que eu era pastor, ele me deu uma mini aula sobre aromoterapia. E uma das coisas muito interessantes que ele me falou, eu não sabia disso, é que o aroma ele faz um caminho. Ele me mostrou o cérebro na televisão dele, e o caminho que o aroma faz no cérebro, e o aroma não passa pelo consciente, ele não passa pelo lado mais racional, ele vai direto, ele não passa pelo tálamo, ele vai direto para o hipotálamo, que é chamado de o cérebro das emoções. Deixa eu mostrar isso para vocês. A parte aqui, o olfato é o único sentido que não passa pelo tálamo, a central de filtros do cérebro, antes de chegar à consciência. Ele vai direto para o sistema límbico. O sistema límbico, que é a região responsável pelas emoções e memórias, pelas lembranças. Então ele estava me falando que ele teve pacientes gaúchos que às vezes estão com as memórias bloqueadas, e ele chegou com os pacientes gaúchos, chegou a fazer o pessoal cheirar cheiro de erva de chimarrão, cheiro de churrasco, para ver se desbloqueava, né, as lembranças, esse lado mais emocional da pessoa. E outra coisa que ele me falou, que me chamou muita atenção, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Efeito imediato. Como o aroma, ele não passa pelo tálamo, um aroma altera o seu estado emocional ou desperta uma lembrança muito antes do cérebro racional conseguir processar o que está acontecendo. O potencial terapêutico disso, essa via direta, permite que estímulos olfativos, como na aromoterapia, modulem o sistema nervoso, alterando o humor, frequência cardíaca e níveis de estresse, de forma inconsciente e rápida. O aroma, e vamos lá, pessoal, Deus criou, e eu não tenho tempo aqui, mas eu adoraria falar para vocês, porque eu adoro falar sobre isso. Deus é perfeito, e Deus cria perfeitamente tudo, e Deus cria um ser humano perfeito, e Deus cria tudo é intencional, e tudo é perfeito. O corpo humano é uma máquina perfeita. Agora, Deus criou o olfato e o aroma percorrendo um caminho que não passa pelo cérebro, pelo racional, e vai direto para o emocional. Deus criou assim. E se Deus criou assim intencionalmente, se Deus não tem intenções com isso, ou Deus ao menos não utiliza disso que Ele criou para falar, para se comunicar conosco,
através desse caminho que ele criou. Agora, os Kumais, eu não sei que ano inventaram a fralda descartável. Mas os com mais de 40 com certeza ainda, não lembro, né, Eliette? Mas tiveram fralda de pano. Eu não, a gente era em 4 irmãos e eu me lembro, a diferença de mim para o meu irmão mais novo são 12 anos. Eu me lembro de estender as fraldas no varal. As fraldas dos meus irmãos mais novos. E em geral, as fraldas eram lavadas e depois era colocado o comfort ou algum amaciante. E em geral, quase todos os amaciantes têm lavanda na fórmula. E é interessante, tem estudos psicológicos já feitos sobre isso, a ligação da lavanda com pessoas que usaram fraldas de pano. É interessante, porque, vejam, criança está lá, cocosada, lambuzada de cocô, desagradável, cheiro forte, xixizada, é ruim, é desagradável. Daí a mãe pega, tira aquela fralda xixizada, cocosada, lambuzada, mal cheirosa, limpa a criança e o que ela coloca? Coloca aquela fralda com cheiro, aquele cheiro agradável da lavanda. O que a criança associa o que a criança associa? A criança começa a associar a lavanda, aquele cheiro, a um cheiro de carinho de mãe, a um cheiro de limpeza, a um cheiro de bem-estar, um cheiro de conforto, de consolo, entende? Porque ela estava suja, agora ela está limpinha, ela está confortável. Então, e todas as vezes que ela cheira a lavanda, aquilo vem para ela de novo, aquele aspecto calmante, tranquilizante, né? De carinho, de paz. É inconsciente. As pessoas nem sabem, mas elas estão reagindo. Às vezes ela cheira a lavanda e vem isso. Ela se sente assim. Ela é inconsciente. Porque o olfato percorre outro lugar. Mas ele aciona lembranças. Ele aciona memórias boas. E aí, pessoal, eu comecei a me perguntar se Deus usa isso. Daí depois do terapeuta me falar sobre isso, depois de um tempo apareceu um texto que falava do esopo. Eu acho que era o Salmo 51:7, quando Davi diz, lava-me com esopo. Bom, Armina, na nossa época, você é mais da mesma época? Na nossa época, não tinha Google. Para a gente pesquisar alguma coisa, tinha que abrir a enciclopédia Barça. Se eu quisesse saber sobre esopo, né, Charlotte? Tinha que pegar a enciclopédia Barça, não sei no volume 12. O que é o esopo? Bom, claro que eu sabia que o esopo era uma planta. Agora, antigamente a gente não tinha imagem de esopo. O que é esopo? Aí agora, como tem o Google, ficou fácil. Você só coloca no Google lá e aparece. Aí quando apareceu Davi falando, lava-me com esopo, o que é esse esopo? Aí eu coloquei no Google lá, apareceu, né, o esopo. E de cara, quando apareceu o esopo, eu falei, não, mas isso é lavanda. Então esopo é lavanda. Não, na verdade não é. Esopo é esopo, lavanda é lavanda, mas são da mesma família. As duas são da mesma família, as duas são plantas muito aromáticas, as duas têm propriedades muito semelhantes em quase todos os aspectos, porque são da mesma família. Então eu quero que vocês fiquem vocês podem fazer essa ligação, esopo, lavanda, são plantas aromáticas, cheiro. Muito bem. Daí quando eu peguei aquele texto e vi o esopo, eu lembrei do que o psicólogo falou e eu fiquei me perguntando por que Deus utilizou o esopo. Será que Deus faz aromoterapia com a gente? O esopo é
extremamente aromático. Será que Deus estava usando o aroma para comunicar alguma coisa? Bom, pessoal, daí eu comecei a estudar, estudo temática. Começou a estudar. Quantas vezes e onde aparece a palavra hisopo na Bíblia? A palavra hisopo, ela aparece 9 vezes no Antigo Testamento. A maioria das vezes, o hisopo aparece em rituais de purificação. E está totalmente associado à purificação da Bíblia. Se você abre Levítico capítulo 15, Levítico capítulo 15 vai falar de tendas com mofo, casas com mofo. E também vai falar de pessoas com doenças de pele. Notem, o mofo, se você não controla o mofo, ele vai evoluindo e pode causar doenças pelo mofo. E pessoas com doenças de pele transmissíveis que podem transmitir para outros. Bom, nos 2 casos, Deus tinha um processo de purificação. As pessoas tinham que sair das suas tendas, sair das suas casas. A pessoa com doença de pele transmissível, ela ficava isolada por 7 a 14 dias. Depois dos 7 a 14 dias, que era 7 dias, o sacerdote examinava. Se ainda não tivesse acabado, era mais 7 dias de tratamento. Depois dos 14 dias, o sacerdote avaliava. Avaliava a tenda, avaliava a casa, avaliava a pessoa. Se a tenda, casa ou pessoa estivesse pura do mofo ou da doença transmissível de pele, então o sacerdote tinha um ritual ordenado por Deus. Deus ordenou um ritual. E nesse ritual, era um ritual que envolvia sangue, em geral de pombos, era pouco sangue. Aqui, inteligência artificial, né, Simone? A inteligência artificial não é tão inteligente assim, porque a gente às vezes dá dicas, ela não entende tudo que a gente quer. Era para ser um pote de água um pouquinho maior. Mas era água, sangue e água, um pedaço de pau de cedro, que é uma madeira aromática, um pano vermelho e um ramo de hisopo. E o que o sacerdote fazia? O que Deus ordenou que o sacerdote fizesse nesse ritual? 7 vezes aspergirá aquele que está sendo purificado e o declarará puro. Então o sacerdote pegava esse cabo com o ramo de hisopo, mergulhava o sangue na água, pegava essa espécie de espanador e ele aspergia 7 vezes a casa, a tenda, ou 7 vezes a pessoa. E então a pessoa era considerada, novamente, pura. Bom, pessoal, algumas coisas aqui, a gente sabe que o Antigo Testamento era sombras do que haveria de vir, diz Hebreus. Algumas coisas aqui são claras, o sangue a gente sabe o significado da Bíblia, esse pano vermelho, o mesmo pano vermelho que Raabe colocou lá, né, na época dos espias. O pano vermelho, o sangue, a gente sabe do significado, é o sangue que vem para o Novo Testamento, é o sangue são sombras. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Sempre que está sendo usado sangue, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Inclusive, a gente fica com uma parte do versículo e às vezes não dá atenção para outra parte do versículo. É interessante, e a gente sabe disso, que na saída do Egito Deus falou, olha, passem sangue na verga das portas, certo? O que a gente não lembra é que passe como hisopo sangue na verga das portas. O hisopo estava ligado lá ao sangue, e a gente sabe que esse sangue passado na verga das portas, o que resultou
salvação para aquelas casas. E hoje o sangue de Jesus é a salvação, é a libertação, é a nova vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A água era usada só para dar, porque era sangue de pombos, era pouco. A água era usada só para dar um volume maior, para fazer a aspersão. Muito bem, então o sangue a gente sabe o significado. Mas o hisopo, por que Deus usou o hisopo? Continua essa pergunta, por que usar o hisopo? Daí eu fui ler comentaristas bíblicos, por que usar o hisopo? Por que Deus usou o hisopo? E daí um disse assim, Deus usou o hisopo para ser uma espécie de pincel, espanador, para essas aspersões. Tá bom. Tinha esse uso, mas isso não me convenceu. Porque convenhamos, desde o êxodo, da saída do Egito até o final do Antigo Testamento, sempre teve mofo e sempre teve doenças de pele, e eles tinham que fazer, os sacerdotes tinham que fazer esse ritual todos os dias, certo? Então, que Deus escolheu o hisopo só para ser um espanador, não me convence, porque daí Deus, puxa, se é uma coisa que tem que repetir todos os dias, o hisopo é uma planta, seca, começa a espalhar, né? É uma coisa que se desfaz. Seria muito mais fácil se fosse só para ser um espanador. Deus poderia ter usado o rabo de um cavalo. Pega o rabo de um cavalo, aí dá uma cortadinha, faz um espanador, certo? Uma coisa que é mais durável, vai durar anos. Então, para mim não convence essa questão, só para servir como espanador. Não, para mim não convence isso. Eu acho que Deus tinha mais intenções ali. E para mim é muito nítido que Deus escolheu o hisopo por ser uma planta aromática. Porque Deus queria fazer associação. A associação desse aroma, lavanda, hisopo, mesmas propriedades, associação da purificação. Agora a purificação tem um cheiro agradável, um cheiro doce, um cheiro tranquilizador. Pense, pessoal, a pessoa, lembra das fraldas lá, né? Mas pense a pessoa, a casa dela, a tenda dela está com mofo, a casa dela está com mofo, sai da casa, tira tudo da casa. Tem que purificar essa casa. Olha o transtorno. Você tem que tirar tudo da tua casa. Você tira tudo da tua casa. E você está angustiado, porque se em 7 dias a casa ainda tiver mofo, e se em 14 dias a casa ainda tiver mofo, a casa tinha que ser demolida, a tenda tinha que ser queimada, você ia ficar sem nada. Uma angústia, uma pressão. Você tira tudo, é desconfortável. Mas depois de 14 dias, o sacerdote vai lá, declara pura aquela casa, ele pega e asperge 7 vezes na casa. O que ficava? Ficava aquele... E aí a pessoa entrava na casa. Ela estava alegre por entrar na casa dela de novo depois de 14 dias. E o que ela encontrava? Ela encontrava uma casa perfumada 7 vezes a lavanda, né? O hisopo sendo aspergido na casa. Ela entrava com aquele cheiro suave do hisopo na casa. A casa estava purificada e tinha aquele aroma. A purificação era associado a um cheiro tranquilizante, a um cheiro confortador. A pessoa com doença de pele era isolada da sociedade. Se você tivesse uma doença de pele, você ia ficar isolado da tua família. Por 14 dias, você está angustiado porque você não sabe se vai passar. E depois de 14 dias isolado, fora da tua família, depois de 14 dias o sacerdote te declara puro, e o sacerdote daí, não é na casa que ele faz isso aqui, ele faz 7 vezes na pessoa. Na pessoa. A pessoa ficava impregnada por aquele cheiro de hisopo de lavanda. A purificação tinha um cheiro tranquilizante, um cheiro de purificação, de perdão, de limpeza, entende? De conforto divino. Agora, eu entendo, alguns podem dizer assim, pastor, mas Deus não disse isso. É uma dedução sua, é verdade, é uma dedução minha, Deus não disse isso. No final das contas a gente vai ter que chegar lá em cima. Não, lá em cima não, aqui mesmo, né? Porque o novo céu e a nova terra vai ser aqui.
Mas quando Jesus voltar, a gente vai ter que perguntar para ele: Senhor, por que você usou esopo? Foi mesmo por causa do aroma? Por que Deus não disse? Então ainda fica um ponto de interrogação. Será, pastor, que você está fazendo a associação correta? Será que Deus realmente quis associar a purificação ao aroma do esopo? Agora, pessoal, eu vou falar a próxima coisa que eu vou falar para vocês só me dá mais certeza de que realmente o esopo foi intencional por causa do aroma da parte de Deus. A próxima parte, eu vou mostrar para vocês que Deus faz associação entre Ele e suas coisas e perfume. Eu vou provar para vocês. Antes disso, o teste bíblico. Qual era o lugar, o ambiente mais perfumado da Bíblia? O lugar mais perfumado da Bíblia era o templo. E mais especificamente, o santo lugar dentro do templo. Por quê? Porque neste santo lugar era queimado o incenso. E vejam o que Deus mandou. Arão queimará o incenso aromático todas as manhãs e também ao entardecer. Será queimado o incenso continuamente perante o Senhor. Notem. Arão queimará o incenso aromático todas as manhãs e também ao entardecer. E era usado brasas. Então, Arão entrava, colocava brasas acesas e colocava o incenso sobre o altar, e aquelas brasas ficavam queimando o incenso por horas e horas, e ao entardecer, Arão chegava lá e novamente colocava mais brasas acesas e mais incenso, de tal forma que isso será queimado incenso continuamente. Sempre tinha incenso queimando dentro do tabernáculo. Agora, dona Vili, quando eu olhava para isso, eu ficava assim, com dó dos sacerdotes. Porque aquele ambiente era fechado. Era uma sala totalmente fechada. E agora esse incenso sendo queimado o dia inteiro ali dentro. Ficava tudo cheio de incenso. E isso para mim era o caos. Eu ficava com dó dos sacerdotes. Por quê? Porque eu sou traumatizado com incenso, porque quando eu estudava, fazia a faculdade de teologia em São Paulo, a gente tinha que fazer uma matéria sobre conhecer religiões diferentes. E eu fui conhecer um templo budista em São Paulo. E quando uns 20 monges entraram, cada um deles com um incensário, queimando incenso, uma fumacinha branca. 20 monges entrando. Bonito, mas... E aquilo, pessoal, aquele templo tapou de fumaça que eu já não conseguia nem enxergar nada. Eu achei fedorento aquele troço. Aquilo me deu uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. E daí, hoje em dia, quando eu vejo incenso, eu já passo de lado. Não quero mais saber de incenso. Ô troço, porque o meu trauma, né? Com os monges budistas. Será que esse meu trauma, ele tem alguma coisa a ver com o incenso da Bíblia? Nada a ver. O incenso da Bíblia não era fedorento, o incenso fedorento dos budistas. Como é que era o incenso da Bíblia? O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista. Perfume, segundo a arte do perfumista. Era para ser perfume. Segundo a arte do perfumista, uma coisa bem elaborada. Deus deu as proporções do incenso. E Deus queria que fosse perfume segundo a arte dos perfumistas. Era cheiroso, era agradável. Era perfume. Não era o troço dos budistas.
era perfume. Muito bem. Então, você entrava dentro desse lugar e esse lugar estava cheio de incenso. Totalmente e absolutamente cheiroso, pessoal. O templo e esse lugar era totalmente cheiroso, absolutamente cheiroso. Tudo estava impregnado pelo perfume. Já tinham pensado nisso? Vocês já tinham pensado nisso quando vocês estudavam no templo? Já tinham pensado em perfume, hein, dona Vila? Poxa, aquilo era perfumado, o templo era perfumado. Vamos lembrar um pouquinho sobre o tabernáculo? No tabernáculo você tinha o muro. O muro que fazia a separação. Esse ambiente é um ambiente sagrado, é um ambiente divino. E aqui você se aproxima de Deus. O lugar mais santo é o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, o trono de Deus. Muito bem, ao em volta do tabernáculo estavam acampadas as 12 tribos de Israel. Portanto, você poderia deduzir, poxa, tem um portão aqui, podia ter 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 um portão aqui, porque o negócio é facilitar para que todas as pessoas possam chegar a Deus. Mas não, Deus mandou fazer só uma porta. Pessoal, Hebreus explica isso. Tudo isso eram sombras do que haveria de vir. O tabernáculo é sombra de Cristo que aponta para Cristo. Tudo sombra de Cristo. O corpo é de Cristo, diz Hebreus. Tudo no tabernáculo tem ligação com Jesus. Por que só tinha uma porta? Por que não tinha 6 portas? Por que não tinha 8 portas? Por que só tinha uma porta? Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você entra por Jesus. E quando você entra por Jesus, a primeira coisa que vinha era o altar dos holocaustos, onde os sacrifícios eram feitos. A pessoa chegava, trazia um animal, colocava significativamente a mão dela sobre o animal. E agora o animal ia carregar as suas culpas. O animal ia pagar o pato. O animal dava vida em lugar da pessoa. Essa é a moral da história. O animal dava vida em lugar da vida da pessoa que pecou. Sombra do que haveria de vir. Sombra do Cordeiro de Deus que deu a sua vida em nosso lugar, para salvar a nossa vida. E você passava pelo altar dos holocaustos e vinha a pia de bronze, a pia das purificações. Os sacerdotes só podiam entrar na tenda sagrada, no santo lugar, se eles se purificassem, se eles se lavassem. Só podiam entrar na presença de Deus depois de se lavar, depois de se purificar. Novo Testamento, sombras. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. Nos faz lembrar do batismo. O batismo que é o sinal da aliança. O batismo que é o lavar, que nos lembra do lavar purificador de Jesus, que nos permite entrar na presença de Deus. E então a pessoa passava pelo portão, pelo altar dos holocaustos, pela pia, e agora ela podia entrar na presença de Deus. No lugar mais sagrado, não no mais sagrado que seria o Santo dos Santos, mas o segundo mais sagrado, que era o santo lugar.
E agora, pessoal, imagine, a pessoa está aqui fora, ela passou por esse, ele passou por isso, e agora ela vai entrar aqui dentro. Que impacto! Que impacto! Só quem viu podia descrever. Porque quando ela entrava por essa entrada do tabernáculo, o que ela encontrava? Um ambiente completamente revestido de ouro, totalmente, tudo no tabernáculo, tudo no santo lugar era revestido a ouro. Esse é um ambiente divino, esse é um ambiente de Deus, do mais precioso Deus. Esse era o primeiro impacto. Você entrava e você estava num ambiente absolutamente diferente, você estava na presença de Deus. E quando ela entrava, e isso geralmente a gente não imagina, quando ela entrava num ambiente totalmente perfumado, absolutamente perfumado. Entende? Quando o sacerdote entrava naquele lugar, ele entrava, não tinha como não sentir, tudo ali era perfume. A roupa dele ficava impregnada de perfume, porque era muito incenso sendo queimado continuamente, toda manhã, toda tarde. Perfume sendo reabastecido todas as vezes. Aquele ambiente era absolutamente perfumado, era totalmente perfumado, era puro perfume, e você entrava naquele ambiente perfumado. Você entrava na proximidade de Deus. E você se impregnava de perfume. Iene, às vezes eu fico com vergonha, porque quando às vezes eu vou fazer churrasco com o Daniel no domingo de manhã, e eu faço fogo na churrasqueira lá para assar costela, e às vezes eu fico pensando, será que a Iene está sentindo esse cheiro de fumaça da minha roupa? Porque eu faço fogo lá 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, e daí vou pro culto com aquela roupa cheia de fumaça. Você nunca sentiu? Ah, era você? Era eu. Confesso. A roupa da gente fica... Quando a gente entra num lugar com essa fumaça do churrasco, se fica cheirando. Pessoal, como é que vocês acham que o sacerdote ficava quando ele entrava na presença de Deus? Quando ele saía? Quando ele saía, a roupa dele estava absolutamente perfumado, impregnado de perfume. Por quê? Porque ele tinha estado na presença de Deus. Porque ele tinha estado em contato com as coisas de Deus, a presença de Deus, e ele ficava perfumado pelo perfume divino, essa associação. Pelo perfume do incenso, mas além do perfume do incenso, tinha também o perfume, todos os utensílios desse lugar recebiam todos os utensílios desse lugar recebiam um banho de perfume. Notem. Faça o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, de novo, obra de perfumista. O incenso era perfume, era obra de perfumista, era perfume da melhor qualidade, e não só o incenso, o óleo da unção também. Faça uma mistura de aromas, obra de perfumista. E o que você vai fazer com ele? Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa, o candelabro e o altar do incenso. Portanto, todos os utensílios, além do incenso, que por si só já deixaria aquele ambiente totalmente, absolutamente perfumado, todos os utensílios sagrados dentro daquele lugar, todos os utensílios que servem para Deus, para as coisas de Deus, todos os utensílios recebiam um banho de
perfume. Pessoal, Deus ordenou isso. Deus fez essa associação com o perfume. Deus tinha uma intenção com isso. Todos os utensílios eram perfumados. E agora vamos ver um pouquinho sobre os utensílios? O candelabro. Luz acesa, velas acesas. Jesus é a luz do mundo. Mas não só. Na tradição judaica, o candelabro sempre foi associado à árvore da vida. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas verá a luz da vida. O candelabro era associado à vida, à árvore da vida pelos judeus. Normalmente a gente não vê, né, Cris? Candelabro, menorá. Às vezes a gente vê, só aquelas 7 velas lá dos judeus. Não, se você chega mais perto, e se você pega a descrição de Êxodo, o candelabro era cheio de botões de flores, cravado de flores e botões de flores. E se você olha, o candelabro tem um visual de árvore. E o candelabro sempre foi associado à árvore da vida. Jesus é a luz do mundo e Jesus é a vida. E quem me segue não andará mais nas trevas, mas verá a luz da vida. E do outro lado você tem a mesa dos pães. Muito bem, a gente fala mesa dos pães, mas não era só pão que tinha na vida, dentro em cima daquela mesa. Claro, a gente pode fazer, Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Perfeito. Mas além, se você pega a descrição de Êxodo, não tinha só pão ali em cima. Tinha pão, jarros e copos para as libações feitas com vinho. Portanto, em cima daquela mesa tinha pão e tinha vinho. Santa Ceia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Entende? Aí você chega no altar do incenso. É interessante onde Deus, e de novo, Deus escolhe as coisas, Deus faz tudo propositalmente, intencionalmente. Onde Deus mandou colocar esse altar do incenso, esse perfume? Onde Deus mandou colocar? Olha onde Deus mandou colocar. Coloque o altar do incenso em frente do véu. Em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança, certo? Diante da tampa, em outras palavras, do propiciatório, lugar do perdão. Coloque o altar do incenso em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança. Portanto, Deus queria o altar do incenso diante do trono de Deus, que era a arca da aliança. Vocês vão colocar ali. Deus está na arca da aliança, é o trono de Deus, vai colocar aqui, na frente. Diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você, moa uma parte do incenso e coloque-o diante da arca da aliança, no tabernáculo onde eu me encontrarei com você. Aí, pessoal, na verdade, naquela época, eu estou fazendo assim para vocês entenderem que Deus mandou colocar diante da arca da aliança. Mas na época não era assim. Era para colocar diante do véu. Diante da arca da aliança, mas na frente do véu. Na verdade, então era assim. O véu. Então era para colocar na frente do véu. O véu separava ainda o santo lugar do santo dos santos. Pessoal, sombra do que haveria de vir. Quando Jesus veio, quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Agora, a morte de Jesus nos abre acesso
O véu que separava não separa mais. A morte de Jesus nos abre acesso. E esse autor de ciência, e essa fumaça era, Deus mandou, coloque aqui, a Arca da Aliança está ali, coloca de frente para a Arca da Aliança, e essa fumaça é uma fumaça oferecida a Deus. Agora, é fabuloso. Veja o que diz Efésios. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O sacrifício de Cristo é o aroma, é o perfume. Agora, a fumaça, esse perfume ele penetra no Santo dos Santos, abre acesso ao Santo dos Santos e permeia esse perfume de Cristo, do sacrifício de Cristo, permeia todo o tabernáculo. E no Novo Testamento, Cristo é o bom, é o perfume. Aí, pessoal, pensa em Cristo como perfume de salvação eterna, perfume de ressurreição, de certeza de vida após a morte, perfume de esperança, perfume de consolo, perfume de conforto, perfume de paz. Eu já pensei em pedir para um perfumista, já que Deus fala obra de perfumista, eu já pensei em pedir para um perfumista criar um perfume. Cria um perfume para mim, um perfume que tente retratar Deus, a graça de Deus, tente retratar o perfume de Cristo e tudo que Cristo é. A gente fala, o perfumista ele cria o perfume com notas, né? Notas de carvalho, notas florais. Então cria um perfume que retrate Deus, que retrate a graça de Deus, que retrate notas fortes de salvação eterna, notas fortes de ressurreição, notas fortes de perdão, notas fortes de graça, notas fortes de paz, notas fortes de amor, notas fortes de conforto, notas fortes de consolo, notas fortes de esperança. Pessoal, notas, o perfumista ia ficar louco. E eu acho que não ia dar nada. Porque Cristo é tanto. Esse perfume de Cristo tem tantas notas. É tão bom. Por isso que eu acho que no Novo Testamento Deus não mandou mais fazer perfume. Deus não ordenou fazer perfume no Novo Testamento. Cristo é o bom perfume. E pessoal, nenhum olfato seria capaz de seria o bastante para falar de Jesus. É só sentindo esse perfume e tudo isso, tudo que Cristo é para nós. Fala nossas almas, isso mexe com a nossa emoção, tudo que Cristo é para nós. Meus irmãos, quando o sacerdote chegava no santo lugar, ele ficava perfumado. A presença de Deus é perfumada, a presença de Deus é perfume puro. As coisas de Deus são perfumadas, os utensílios de Deus são perfumados. Quem se chega de Deus sente esse perfume de Cristo, fica impregnado do perfume de Cristo e de tudo que Cristo é para nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Se você abrir a porta, você vai sair perfumado. Quanto mais você chega na presença de Deus, quanto mais você chega perto de Deus, mais perfumado você fica, mais perfumada a sua vida fica. Já vimos que o ambiente mais perfumado era o templo, a presença de Deus. E quem era a pessoa mais perfumada na Bíblia? Ei, Charlotte? Jesus? Digamos que Jesus era o perfume, mas quem era a pessoa mais perfumada? Jesus.
Alguém falou? Sacerdote. O sacerdote. Eu não diria que é a pessoa, mas eram as pessoas. As pessoas mais perfumadas da Bíblia eram os ungidos. Os ungidos. Eu sou meio traumatizado com o incenso, eu já contei para vocês por causa dos budistas, né? Sou meio traumatizado com esse óleo também. E eu achava esse negócio uma nojeira, hein, Cláudio? Uma nojeira. Derramar óleo, eu imaginava óleo de cozinha, né? Derramar óleo de cozinha na cabeça. O Salmo 133 é maravilhoso, mas, poxa, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É maravilhoso viverem unidos os irmãos. Mas é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba e chega até a gola das suas vestes. Eu achava isso uma nojeira. Óleo de cozinha no cabelo, escorrendo, e ainda na roupa, um troço nojento. Isso não é bênção, eu pensava, né? Até eu ver o que era esse óleo. Faça com esses ingredientes o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Não era, dona Bíblia, não era óleo de cozinha. Era novamente obra de perfumista, era novamente perfume. Portanto, o perfume, a pessoa ungida era uma pessoa perfumada. E daí muda tudo, né? Daí não fica mais nojento. Daí você pensa, puxa, que legal. A pessoa tomava um banho de perfume. Portanto, o ambiente de Deus era um ambiente perfumado, os utensílios a serviço de Deus eram perfumadas e as pessoas a serviço de Deus eram pessoas perfumadas. Perfumadas. Daí mudou um pouquinho a minha compreensão sobre o fato, né? Vamos lá. Você ungirá também Arão. Quem eram os ungidos? Os reis, Saul, Davi, eram ungidos, mas também os sacerdotes. Você ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para que vivam, para que me sirvam como sacerdotes. Os sacerdotes eram ungidos, os sacerdotes estavam a serviço de Deus. Os sacerdotes eram aqueles que entravam no tabernáculo, que tinham acesso a Deus, à presença de Deus, e eram os representantes de Deus. E os sacerdotes eram perfumados. Perfeito? Antigo Testamento. Novo Testamento, quem são os ungidos? A gente lembra do batismo de Jesus, quando o Espírito Santo ungiu Jesus. E o Espírito Santo não ungiu Jesus com óleo, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E essa foi a unção de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E da mesma forma, no Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos unge. Nós fomos ungidos não com óleo, mas fomos ungidos com o Espírito Santo. Mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo, que nos ungiu, é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quando o Espírito Santo converte a nossa vida e perfuma a nossa vida com Cristo, Ele nos ungiu. Nos ungiu com o perfume de Cristo. E Ele nos aproxima de Deus, das coisas de Deus, do perfume divino. Nós, Emília, nós somos as pessoas mais próximas de Deus. Nós somos aquelas pessoas que conhecem a Deus, que chegam perto de Deus, que sentem o perfume de Deus, que desfrutam tudo da graça divina em todas as suas notas, toda a sua fragrância. Nós somos as pessoas perfumadas, ungidas por Deus. E no Antigo Testamento, os sacerdotes eram ungidos. E no Novo Testamento, quem são os sacerdotes?
Vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a dele, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Vocês são os sacerdotes do rei. Vocês são os sacerdotes. Nós somos no Novo Testamento, nós somos os sacerdotes de Deus. Os sacerdotes no Antigo Testamento eram aqueles que se chegavam perto de Deus, que podiam entrar no santo lugar, que cheiravam o perfume, que tinham contato com Deus. No Novo Testamento, nós somos os sacerdotes. Nós fomos ungidos pelo perfume de Cristo. Nós somos aqueles que têm contato com Deus. Nós somos aqueles que têm a vida perfumada por Jesus. E daí vem o versículo que foi no convite. Por consequência, como um perfume que se espalha por todos os lados, nós somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós que temos a vida perfumada, nós que podemos entrar na presença de Deus e sentir todo esse perfume de Cristo na nossa vida. Nós somos perfumados por Deus, perfumados para perfumar, e nós somos agora aqueles que espalham esse aroma de Cristo, esse aroma da salvação, esse perfume de Deus, para que outras pessoas possam sentir, para que outras pessoas também tenham a sua vida perfumada por Deus. Bom, pessoal, isso acontece 100%? Não acontece porque nós somos pecadores. Infelizmente, a gente também emite maus odores por causa do pecado. O pecado fede, né? Às vezes, nosso pecado fede. Mas daí nós temos que aplicar. Não é só saber, é aplicar para nós. Quando o pecado pesa e diz: poxa, Senhor, eu queria ser um bom perfume, eu queria só perfumar, eu queria ser só uma bênção. De novo pequei, de novo errei. Mas que desgraça. O apóstolo Paulo, né? Desventurado homem que sou. O bem que quero não faço, o mal que não quero faço. Que porcaria é essa? Pecador. Pô, Senhor, eu só queria 100%, mas não, eu sou pecador. Daí você tem que aplicar para você. Você tem que entrar de novo pela porta. Você tem que entrar de novo por Jesus. E você tem que passar de novo pelo altar dos holocaustos e lembrar que Jesus deu a sua vida por você, para resgatar a sua vida. Você tem que passar de novo e lembrar do batismo, e lembrar que o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. E você tem que entrar dentro do santo lugar, e você tem que... A mesa da Santa Ceia é perdão. Isso é meu corpo, isso é meu sangue dado e derramado por você para a remissão dos teus pecados, meu filho. E você vai para o lado esquerdo e tem o candelabro. O candelabro é luz. Jesus Cristo é a luz do mundo, e a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus nos santifica. E eu de novo estou santificado, e eu de novo estou perdoado. Jesus me perdoa. Jesus me perdoa. Jesus morreu na cruz por mim. Ele me perdoa. Eu sou perdoado. E a palavra de Deus novamente me santifica. E Jesus novamente me perfuma. E eu estou novamente perdoado, santificado, perfumado para perfumar. Uma última frase de um famoso pai da igreja, Crisóstomo. Crisóstomo dizia assim: nós somos então, por assim dizer, um incensório real, transpirando em qualquer lugar que formos, do perfume celestial e do doce aroma espiritual. Minhas irmãs, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Amém. Agora sim, Mária. Paulo, muito obrigado pela sua reflexão. Você fica aqui um pouquinho. A gente vai abrir agora para perguntas. Vou pedir para minhas auxiliares. Cadê a Brenda? A Mary? Alguém tem alguma pergunta? Sobre a palestra? Alguma coisa que queria trazer? Só erguer a mão assim. Tudo entendido? Alguma reflexão? Alguma coisa que queira compartilhar? Isso seria tipo um pano, né? Igual quando vai acender, sabe
Sabe quando vai nas cavernas, assim, eu pensava que seria isso, estopa, não seria... Hoje eu já tinha a dúvida do meu... Uma planta. Uma planta, né? Isso. Uma planta extremamente aromática comparada à lavanda. Entenderam o que foi aí? Mas uma planta extremamente aromática, bem comparada à lavanda. É bem interessante que Deus tenha usado. Mais alguém? Tem mais um? Tem a dona Charlotte. Dona Charlotte. Não complica, Charlotte. As orações dos santos. No Apocalipse 5:8. Sim. Orações dos santos. Sim, do altar do incenso, é isso? Sim, Charlotte, sem dúvida. Na verdade, pessoal, eu tenho 1 hora para explicar conteúdo demais. Eu fiz na página do YouTube da igreja de Itararé, tem uma série, eu fiz uma série de estudos sobre o tabernáculo, parte por parte do tabernáculo. Isso está acessível. É só vocês entrar lá no canal do YouTube, acessar lá os vídeos gravados e vai ter uma série de estudos sobre o tabernáculo. Na verdade, cada um dos utensílios do tabernáculo tem muito mais do que apenas um significado. É muito mais rico, igual o candelabro, que é árvore da vida, que é luz. E, sim, tem muito mais significado. E sim, o altar dos incensos também tem um sentido das orações oferecidas a Deus na Bíblia. Com certeza, é mais um dos significados. Tranquilo. Mais alguém? Uma pergunta sobre os pães que ficavam lá, era pergunta, acho que Os pães que ficavam no... Se os pães eram comidos, eu já não posso lhes falar com 100% de certeza, mas eu acredito que sim. Eles deviam ficar um certo tempo ali, depois eles eram retirados e tudo que servia para o uso, era destinado para os sacerdotes. Eu não posso lhe falar com 100% de certeza, mas com 80%, os pães eles depois eram dados aos sacerdotes, assim como uma parte dos sacrifícios, da carne dos sacrifícios, também ia para os sacerdotes. E ganhou os pães dos sacerdotes e comeu. Exato. Ele entrou lá e comeu dos pães. Isso realmente aconteceu. Não era o normal, né? Tanto que deu polêmica aquela situação que ele entrou lá e comeu dos pães. Muito bem. Vamos ficar mais na área nós estamos indo para a área dos pães. Vamos voltar para o perfume. Mais alguma? Valeu, pessoal. Prazer estar com vocês, mas o meu prazer é poder compartilhar essa palavra de Deus, que às vezes a gente tem coisas que a gente passa na Bíblia que a gente não presta atenção e que a gente nem sabe. Poxa vida, eu nunca tinha imaginado, até estudar um pouquinho melhor, eu nunca tinha imaginado o tabernáculo como perfume puro, como um lugar tão perfumado. Mas é interessante como Deus usou o perfume. E Deus tinha uma intenção com isso. E tem muito a dizer para nós, né? Muito bem, obrigada, Paulo. Salva de palmas.